Olá, pessoal, boa noite. Sou Felipe Genari, estou mais uma vez aqui com vocês. Um prazer, né? Já vejo que tem bastante gente aqui conectada. E para falar de um tema bem legal, né? Que é como vocês conseguirem aproveitar melhor aí esse período de férias, pensando nesse propósito de estudar fora. Para quem está começando a acompanhar os nossos eventos agora, a gente sempre gosta de começar apresentando a agenda, né, de como que ele vai acontecer. Eu vou falar rapidinho sobre Daqui para Fora. Vou contextualizar um pouquinho, né, do processo seletivo, quais pontos que que vocês conseguem aproveitar, né, fora que vão impactar no processo seletivo. Vou trazer vários exemplos, né, de como aproveitar melhor essas férias, onde a gente consegue ajudar vocês também. E no final, para as perguntas, tá? Se vocês forem tendo dúvidas, pessoal, durante a apresentação, pode utilizar aqui o Q&A do Zoom. Quem quiser utilizar o chat também é possível. No Q&A é mais fácil, porque depois fica mais tranquilo aí para ver o que eu respondi e o que eu ainda não respondi. Tá? Então, o que a gente faz aqui no Daqui para Fora, né, é preparar estudantes para fazer graduação no exterior. Já fazemos esse trabalho desde 2001. Foram mais de 3.500 jovens ao longo desses anos. Inclusive, eu estou aqui falando com vocês, fui cliente da Daqui para Fora. Estou aqui há quase 10 anos, 9 agora. Então, já tive o privilégio de fazer parte de projetos de muitas famílias. Hoje, né, a gente já tem uma base de dados bem legal, de applications enviados, muitos dos nossos alunos vão com algum tipo de bolsa de estudos, então a gente conhece, né, não só sobre graduação, mas também sobre bolsas. No nosso time, né, tem muita gente que teve essa vivência de morar fora do Brasil, de ter passado, né, pelo processo, então acho que isso traz uma propriedade, uma segurança para os alunos e famílias que estão se preparando conosco. E aqui um dos maiores motivos de orgulho da Daqui para Fora, alguns dos principais resultados, né, obtidos pelos nossos alunos ao longo desses anos. Ponto super relevante, a gente não tem nenhum tipo de vínculo comercial com as faculdades. O nosso papel é ajudar os candidatos a se tornarem os melhores candidatos, mandarem as melhores candidaturas e ajudar a selecionar qual faculdade, né, é mais apropriada para cada um deles. Como eu falei, aqui são algumas das principais universidades, né, mas a gente pode avaliar qualquer opção nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e na Holanda. E esse ano a gente ampliou para faculdades, tem cursos em inglês aqui na Itália, França, Bélgica, Espanha e Portugal, e nesses últimos 2 países também, né, em espanhol e português. Aqui os resultados de 2022 e 2023, né, em faculdades canadenses e da Europa, e aqui nas universidades americanas. Então, né, foram anos aí bem legais em termos de resultados. Sempre que eu mostro esses slides, e principalmente quando eu estou mais em palestras presenciais, ou estou tendo a interação com os alunos, muita gente, eu vejo aquelas caras surpresas, nossa, mas será que eu entraria numa faculdade como essa? Quais são as minhas chances? Então, a gente desenvolveu uma avaliação de perfil em que vocês respondem algumas perguntas, né? Então, até para mostrar como elas funcionam aqui, você vai falar qual país que você quer, né, que escola que você estuda, como que você se forma, passa mais algumas informações, né, até de atividades extracurriculares que você já fez, e a gente consegue ter um primeiro feedback de onde você está bem, o que você pode melhorar, né? Então, super, né, recomendo para quem está começando a entender mais esse assunto, fazer essa análise. Depois eu coloquei o link aqui no chat, depois no final eu passo de novo, mas é um bom primeiro passo aí para quem está pensando, né, em ter uma avaliação de estudar fora. Mas chega de recados, né? Então vamos lá falar mais sobre o tema de hoje, que é, tem as férias, quero estudar fora, o que eu posso fazer durante esse período para estar mais bem preparado? Né? Então, sempre a gente pensa em férias, obviamente, o que vem na cabeça é tranquilidade, viajar, ficar tranquilo, né, e não ter que me preocupar com nada. E acho que um ponto importante aqui também, antes de me aprofundar no conteúdo, é que, né, de forma alguma a gente não quer que vocês aproveitem as férias, tem que descansar, tem que aproveitar sim, mas ao longo desses muitos anos aqui de Daqui para Fora, muitos dos nossos alunos que tiveram os melhores resultados aproveitaram uma parte desse período, não ficaram completamente no ócio. E aí, acho importante, né, pensar que um projeto de estudar fora tem um propósito maior. Então, talvez você abdique de um pouquinho, de uma parte, né, de férias, para aproveitar que você tem mais tempo livre. E aí, uma matemática simples, né, que a gente gosta de fazer aqui, as faculdades, por que é importante isso para elas, né? Elas começam a avaliar de forma mais objetiva tudo o que você faz a partir do 9º ano do ensino fundamental e ao longo do ensino médio. Se a gente somar todo esse período de férias que você tem, dá quase um ano. E para as universidades é importante entender, né, o que você faz com o seu tempo livre, por que você faz o que você faz. Então, isso mostra um pouco, né, de quem nós somos. Por isso que essa parte é sim importante e precisa ter uma atenção e tem que aproveitá-la bem.
Dentro do processo seletivo, eu vou dar um resumo geral para trazer quais pontos eu acho que vocês conseguem aproveitar melhor nas férias. Então, para quem ainda não conhece, o processo seletivo é dividido em duas grandes frentes, na parte acadêmica e na parte pessoal. Na parte acadêmica, as universidades vão avaliar a média geral de notas de cada aluno, do nono até o terceiro ano. Depois, são necessárias algumas provas. Para quem está pensando, especialmente em faculdades americanas, muitas delas vão pedir o SAT ou o ACT, o equivalente ao Enem norte-americano. Não me aprofundar tanto nelas agora, né? Esse é um dos pontos que pode sim ser, né, aproveitado para você se preparar durante as férias. Vão estar todos em azul aqui, pessoal, que eu acho que, né, faz sentido. Provas de proficiência de inglês, né, hoje as mais comuns e bem aceitas, TOEFL, IELTS, Duolingo, a prova de Cambridge, outro ponto que você pode aproveitar as férias. Muitas universidades, né, em Portugal, o Enem é um acesso direto, em algumas faculdades da Europa pode ser parte do processo também, nas faculdades canadenses é avaliado. Então, isso compõe aqui, né, a parte acadêmica do processo seletivo. Depois, as universidades, especialmente mais seletivas ou processos de bolsas que podem ser mais seletivos, vão entrar nos critérios pessoais. Vão pedir cartas de recomendação, de 1 a 3 cartas, de professor e coordenador da escola. Vão ser avaliadas as atividades extracurriculares, né, qualquer coisa que esse jovem se envolva fora do currículo obrigatório da escola. Aqui eu vou me aprofundar um pouquinho depois também. E essas atividades, elas são importantes porque elas se refletem, né, em tudo que você vai falar sobre você mesmo nas redações. Para cada faculdade, geralmente você vai ter pelo menos uma, às vezes mais, né, redações bem pessoais, perguntando mais sobre quem é você. Por último aqui, especialmente para as faculdades muito famosas, não são muitas que pedem, mas algumas vão pedir sim entrevistas, geralmente com ex-alunos, são entrevistas por vídeo, e aqui é uma maneira deles avaliarem o quanto de fato você está interessado naquela universidade, né, o quanto o seu perfil combina com o tipo de aluno que costuma dar certo por lá. E para os alunos mais artísticos, muitas universidades, especialmente as que são bem voltadas para as áreas artísticas, vão pedir um portfólio ou uma audição por vídeo. Cursos artísticos mais comuns, cinema, música, atuação, arquitetura também tem portfólio, design, né, moda, né, alguns dos mais comuns. Tá? Então, como eu falei, eu destaquei aqui em azul os pontos que você pode aproveitar, né, muito, muito bem durante o período de férias. E aí, né, o que eu escuto muito nesses anos aí trabalhando com jovens? Muitos dos alunos que se preparam conosco estudam nos colégios mais puxados do Brasil, né? Então, não é incomum eu escutar que, poxa, o ano letivo foi muito duro, tinha muita coisa para fazer para tentar manter as boas notas e não deu tempo para fazer as outras coisas que eu queria, né? Então, que é a primeira grande razão para você aproveitar as férias para isso. E aqui eu separei, né, depois eu vou aprofundar em cada um deles, mas os principais temas que vocês podem pensar quando, nesse período de férias, o que você pode fazer? Então, de repente, um estágio, né, na sua área de interesse, se envolver com algum projeto voluntário da sua comunidade, do seu bairro, na sua cidade. De repente, tem algum amigo seu que já está participando de algum projeto que você pode ajudá-lo, algum professor. Os programas de summer nas faculdades fora do Brasil. Existem muitos programas acadêmicos aqui no Brasil também, que você pode participar. Muita gente usa para estudar para o SAT ou para o ACT ou para as provas de proficiência. E para os alunos aí beirando na parte artística, um ótimo momento para, né, se envolver com os portfólios. Então, vamos entender o que são cada um deles e explorar um pouquinho mais para falar, né, dar alguns exemplos aí de oportunidades para vocês. Eu diria que o mais comum que todo mundo usa, né, as férias é para estudar para as provas. E aqui eu quero trazer como a gente organiza isso no nosso planejamento dos alunos. O que acontece? Especialmente para quem vai mirar nos Estados Unidos, né, as provas do SAT e do ACT, elas acontecem várias vezes ao ano. Aqui, né, as datas do SAT, que normalmente não mudam muito de ano para ano, então são 6 datas. E aqui as datas do ACT. Hoje, quando a gente tem os alunos começando a se preparar conosco, né, primeiro, segundo ano do ensino médio, a nossa recomendação é que você comece a estudar para a prova no segundo ano e que tente fazer a prova pelo menos uma vez, e às vezes mais de uma, 2 vezes, né? Como no SAT e no ACT você pode combinar a maior nota de cada sessão de cada prova, então você vai bem numa matemática, mal no inglês, na primeira prova, e depois inverte, você soma cada uma delas, é muito comum você fazer a prova mais de uma vez. E aí, o que seria o mundo ideal? Né? Comece a estudar aqui,
e faz a prova, né, nesse semestre, pelo menos a primeira vez no segundo semestre do segundo ano. E esse período aqui de férias de julho é uma ótima oportunidade para você intensificar os seus estudos, né? De repente fazer um intensivão, fazer um curso extensivo, pensando nessa prova de agosto, né? Isso acontece também, e aí com uma importância ainda maior para quem está indo para o terceiro ano, ou para quem já está, né, no terceiro ano. Então, é muito comum aqui os nossos alunos que não fizeram provas aproveitarem muito bem essas férias aqui para chegar bem preparado para a prova de março do SAT, por exemplo. E aí, se tem alguém aqui assistindo, ou algum filho que está no terceiro ano e ainda não fez nenhuma prova, aí, assim, urgente de se preparar super bem, né? Se não está inscrito nessa prova de junho, julho vai ser o período que você tem para se preparar bem, para, né, ir muito bem aqui nessa prova de agosto do SAT ou fazer o ACT, tá? Então, as férias podem ser ótimas para isso, não só nas provas, né, do SAT ou do ACT, mas também nas provas de proficiência. Aqui eu trouxe as datas, né, do TOEFL e do IELTS, e diferentemente do SAT ou do ACT, elas têm mais datas ao longo do ano, então eu diria que é mais fácil de se planejar. E também nesses últimos anos o que a gente tem visto é que como cada vez mais os jovens têm um nível de inglês mais elevado, eu diria que essas provas têm sido mais tranquilas do que eram no passado. Então muita gente aproveita as férias para agendar e fazer a prova, sabe? Então, poxa, é o momento que eu vou estar mais tranquilo, vou ter mais tempo, já vou lá, faço e tiro do caminho. Tá? Mas eu diria que aqui é mais tranquilo em termos de planejamento. Outro tema, né, que muita gente usa para se aprofundar durante as férias são as atividades extracurriculares, de uma forma geral. E aqui, antes de falar disso, eu acho que algo que a gente sempre gosta de trazer, porque muita gente me pergunta, né, Felipe, qual que é a atividade extracurricular que é mais valorizada pelas faculdades? Né, o que que conta, o que que não conta? Então, não existe uma atividade que é mais ou menos importante, né? Não tem que fazer trabalho voluntário, tem que fazer esporte, não tem uma que é mais ou menos valorizada. O que as faculdades vão olhar é o quanto você se engajou nessa atividade, o que que você aprendeu nela, foi algo que você fez uma ou duas vezes, ou algo que você fez ao longo de 6 meses, um ano, qual foi a sua recorrência, quem que você se tornou, né? Então, o que que a gente vê, pessoal, acho que aqui é o mais importante. Vocês têm que encontrar coisas que vocês gostam de fazer, sabe? Tem que ser algo que você vai querer se envolver, que você acha legal, né? Às vezes, o maior trabalho de encontrar uma boa atividade extracurricular é experimentar coisas diferentes para chegar no que você gosta. Mas, uma vez que você encontra algo que você gosta, poxa, você vai querer fazer isso. E aí as férias, pegar uma pequena parte para se aprofundar nisso, pode ser muito legal, né? Então, fica aqui a minha dica de procurem coisas que vocês gostam, né? Que, mais uma vez, os nossos alunos que tiveram os melhores resultados, geralmente encontraram isso, tá? Então, faz uma boa lição de casa para chegar no que você gosta de fazer. E quais são algumas das principais aqui oportunidades durante as férias de meio de ano? Estágio, né? Então, aqui vale uma ressalva antes de se aprofundar. No Brasil, a gente não pode, né? Um jovem não pode fazer um estágio, ser contratado legalmente para isso. Porém, você pode usar muito bem a sua rede de contatos. De repente, os seus pais têm uma empresa, ou seu tio tem uma empresa, ou você tem um pai de um amigo seu que, né, poderia fazer um estágio, não precisa ser remunerado, mas numa área sua que você tem interesse. E eu já vi muitos alunos, a partir desses envolvimentos, falar, opa, de fato é algo que eu quero estudar, ou às vezes descartar. Não, eu achava que eu gostava disso, eu fiz aqui, me envolvi, passei 2 semanas lá no escritório de arquitetura do meu tio e, putz, nada a ver, completamente diferente do que eu pensava. Então aproveitem, se vocês têm um interesse, né, procurem, usem a sua rede de relacionamentos. Outra coisa, trabalho voluntário. É um bom momento, né, você vai ter mais tempo livre, e uma das dúvidas que geralmente alguns alunos têm, mas poxa, eu não encontro, não sei onde encontrar, né, é difícil, se aceito. Aqui a gente trouxe 2 sites bem legais que eles conectam voluntários com oportunidades, né, que é o Atados e o voluntários.com.br. Então, assim, hoje tem muita oportunidade, né, online que você pode fazer, às vezes nem precisa sair de casa. É bem possível que você encontre coisas também no seu bairro, na sua região. Então, é ir atrás, né, e pesquisar. E sempre importante aqui também lembrar que, normalmente, os responsáveis aqui, pais, para quem é menor de idade, tem que, né, dar o aval aqui e assinar um termo legal, tá? Mas, né, boas oportunidades aqui em estágios e trabalho voluntário. Outra coisa que parece besta aqui e simples de fazer, mas hoje em dia tem muita gente pensando isso da fora. E tem muita gente se engajando com outros tipos de projetos extracurriculares. Então, às vezes,
vale a pena você perguntar. Tem algum amigo da sua escola que está pensando em estudar fora? Você já perguntou se ele está fazendo alguma coisa, se ele está se engajando em algo? E seu professor da escola? De repente, né, ele pode te ajudar. Muitas vezes a gente deixa de aproveitar algumas oportunidades simplesmente porque você não foi lá e perguntou. Né? Então, se você sabe disso, vai lá e pergunta. Hoje, nas redes sociais, muita gente divulga, né, os projetos que se envolve no TikTok, no Instagram. No Instagram, daqui para fora, a gente tem uma seção ali de destaque que tem alguns dos projetos dos nossos alunos. Então, poxa, vai atrás, pergunta para seus amigos. Né? De repente, você pode perguntar e pode, né, ser o momento de você começar a dar o start em algum projeto junto com um amigo seu, da sua sala, por exemplo, que também está pensando em estudar fora. Programas de summer. Né, todas as famílias normalmente me perguntam sobre eles e acho importante aqui contextualizar os diferentes tipos de programas. Primeiro que são, né? São programas ofertados nas universidades durante as férias de meio de ano, de verão por lá, geralmente 2, 3, às vezes 4 semanas, e que é uma excelente oportunidade para você ter um test drive do como é morar numa universidade, morar dentro de um campus, conviver com pessoas internacionais. Então, eu diria que esse tipo de intercâmbio, ele até te dá um gostinho maior do que a morar numa universidade, ter essa vivência, do que aqueles intercâmbios tradicionais de ficar em casa de família, que às vezes, se você não gostou de morar com a família, não significa que você não gostaria de fazer a faculdade no país. Então, a gente gosta muito desse tipo de intercâmbio para dar essa experiência para os estudantes. Dito isso, tem 2 tipos de intercâmbios diferentes de Summer Programs. Tem alguns que você simplesmente se inscreve e você vai ser aceito. Não tem, né, tem muita dificuldade, né? Inscrever, pagou, tá dentro. Tem outros que é um processo seletivo, que vão avaliar suas notas, você vai ter que fazer algumas provas, que podem ter prazos bem antecipados. E é importante entender essa diferença, que do ponto de vista pessoal, para você estar mais preparado para a vivência que você vai ter lá fora, os dois são muito bons. Agora, esses que são processos seletivos, normalmente em faculdades mais seletivas, eles vão ter um peso maior no seu currículo, do que um que, né, é só você se inscrever e entrar. Tá? Então é importante entender essas diferenças. Aqui a gente trouxe alguns exemplos também. Outras coisas interessantes. Tem muitos programas de Summer que você consegue direcionar bem para uma área de interesse específico. Então, os exemplos que a gente trouxe aqui, né, um bem famoso, Yale Young Global Scholars, então você vai resolver algum desafio global. Oxford, esse de inovação e tecnologia. NYU de jornalismo. Johns Hopkins, anatomia, fisiologia e doenças. Então, tem muita oportunidade legal, muitas vezes em algo que você quer, e aí já fica mais uma possibilidade de você explorar uma área para ver se é isso mesmo que você quer se aprofundar. Tá? Uma atenção, né, bem grande aqui é que, geralmente, esses programas mais seletivos, os prazos deles são bem antecipados. Tá? Então, às vezes, o Summer vai ser em agosto de 2024, mas o prazo da sua candidatura é em novembro de 23. Tá? Então, fiquem atentos, sempre se planejem com bastante antecedência, especialmente nesses summers mais competitivos que, né, que tem um processo seletivo, às vezes tem que fazer uma prova de proficiência, fazer redação, enviar históricos. Agora, no Brasil, também tem oportunidades, né? Muita gente me pergunta, mas poxa, é obrigado a fazer um programa de summer fora? Não necessariamente, né? Você pode aproveitar de outras formas também. Pontos que os nossos alunos fazem quando ficam por aqui, é um bom momento, talvez, para você se aprofundar em Olimpíadas Acadêmicas. Aqui é um ponto valorizado também pelas universidades, e a nossa recomendação é sempre você tentar encontrar aquela área que você tem um potencial maior, né, que você gosta. Se de repente uma matéria você vai bem em matemática, poxa, pode ser o momento de você se aprofundar nos seus estudos para se preparar melhor para elas. Alguns outros projetos, né, que a gente pesquisou. Cientista Beta, a ideia é aproximar os jovens da ciência. Technovation, né, um Challenge Girls Brasil. Esse é bem interessante, é para jovens mulheres de 10 a 18 anos, e elas têm que criar e desenvolver um aplicativo de celular para resolver um problema da sua comunidade. E aí, né, esses são alguns exemplos mais específicos, mas existem diversos outros programas, outras possibilidades. Então, você pode fazer cursos online gratuitos. Então, por exemplo, no Coursera, Khan Academy, tem alguns que são pagos, outros gratuitos. De repente, alguma área que você se interessa, você pode pesquisar se tem algum curso, workshop. Já vi alunos nossos conseguirem, com os contatos, assistir aula em universidades como ouvinte
convidado. Já teve casos de alunos nossos conseguirem, né, conexões com professores universitários para participar em projeto de pesquisa como voluntário. Deixa eu ver o que mais. Enfim, então, sim, tem oportunidade, mas assim como eu falei, né, naquele exemplo de você ir lá e perguntar para o seu colega se está se envolvendo, aqui tem que ir atrás, sabe? Não tem segredo. A gente ajuda, os nossos alunos estão se preparando conosco a pensar fora da caixa, né, para ter essas ideias, para se envolver. Mas é importante, tem que perguntar, tem que ir atrás, tem que pesquisar. Seguindo, né, aqui bem importante para os alunos pensando nos cursos artísticos, então se você planeja em fazer, né, cinema, atuação, arquitetura, especialmente as faculdades mais seletivas, tem pré-requisitos de portfólio e que em alguns casos, para quem nunca teve nenhuma experiência na área, vai demandar um certo esforço. E aí as férias são uma excelente oportunidade para você começar a se desenvolver em relação a isso. Para quem é mais jovem, está no nono, primeiro, segundo ano, de repente é o momento de você fazer cursos, né, e se aprofundando. Para quem já está no terceiro ano, aí é o momento de você começar a produção mesmo dos portfólios que você vai precisar fazer para as universidades. Tá? Para os alunos artísticos, eu gosto de fazer uma analogia que, especialmente faculdades fortes nas áreas artísticas, é meio como se fosse um atleta para a universidade que vai, né, jogar um esporte. O nível que você tem ali nessa área que você está interessado pesa bastante. Tá? Então, é importante investir tempo nisso. Se possível, não deixar para ir atrás lá no terceiro ano somente, né? Porque pode acabar ficando bastante coisa. Tá? Então, aproveita para fazer isso. E aí chega nessa parte, né? As férias para quem está no ano de candidatura. Ou seja, para quem está no terceiro ano, ou em alguns casos estão fazendo um gap year. Nesse momento, pessoal, o ideal é vocês deixarem os pontos mais objetivos da candidatura de vocês. Tá? Então, aqui a gente separou onde geralmente os alunos estão se preparando conosco, o que eles fazem nesse ano, né, de candidatura. Ops, deixa eu voltar. A preparação de provas, como eu falei, quem ainda não tirou a prova do caminho, né, não tem mais como adiar. Se você não fez ela, vai ter que ir bem, vai ter que fazer, né, nesse momento. Então, use esse terceiro ano, essas férias para isso. E por que eu estou falando? Tem alguns alunos que às vezes estão no segundo ano e planejam, né, uma viagem muito grande durante as férias de meio de ano do terceiro ano, ou ainda não fizeram um programa de summer e vão, né, planejar esse programa de summer no terceiro ano. Putz, talvez não seja o melhor momento, sabe? Talvez, especialmente se você não fez a prova. Se você já fez as provas, ainda assim, você vai ter que começar a trabalhar nas redações que as universidades pedem. Então, é um momento muito bom também para você adiantar muita coisa. Né, tem o último semestre, o terceiro ano, tem muito aluno nosso que faz Enem e vestibular aqui no Brasil, então vai ter essa parte. Então, adiantar as redações, né, e começar a pegar suas documentações, tudo que você precisa para enviar os seus applications, é muito importante. Né, e você pode aproveitar as férias do terceiro ano. Então, eu sempre aconselho, né, a deixar essas férias de julho do ano de candidatura mais livres para essas etapas mais objetivas do processo, a não ser que você já tenha, né, adiantado muita coisa antes. Mas não planejem viagens muito longas, se possível, nessas férias, porque vai ser importante, né, para a candidatura de vocês. E aí, né, parte do nosso trabalho é ajudar nessas estratégias, né, de como orientá-los do que vocês podem fazer. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas cada aluno é um aluno, cada um tem os seus interesses, então, né, nem sempre o que é interessante para um vai ser para o outro. E é uma parte muito grande do nosso processo. Então, no trabalho que vai daqui para fora, a gente tem duas fases principais. O programa de preparação, que é para alunos que estão no nono ano, primeiro ou segundo ano do ensino médio. Esse programa ele é muito voltado para orientação de envolvimento extracurricular e preparação para as provas. Então, orientação extracurricular, né, nono, primeiro e segundo ano, preparação para as provas começa geralmente mais no segundo ano, como eu tinha mencionado. Nessa parte, cada aluno vai trabalhar junto com um mentor ou uma mentora, mentores que passaram pelo processo seletivo, que tiveram que fazer extracurriculares, que tiveram que aproveitar, né, as férias de forma criativa. Então, é o nosso papel ajudar, estruturar, pensar em ideias junto com vocês, conectar vocês com outras pessoas e facilitar,
nessas possibilidades durante o período de férias. E aí, no terceiro ano, a gente chama de programa de candidatura, que é justamente pegar tudo que foi construído e direcionar para as universidades. Então, a gente vai ajudar a selecionar de acordo com o perfil, necessidade de bolsa, notas, áreas de interesse, orientamos também nas redações, em toda a parte de application, para alunos artísticos, orientação com portfólio, e a gente dá todo esse suporte até o estudante chegar, receber as respostas de admissão. Ajudamos a definir a universidade, nessa parte a gente gosta de colocar vocês em contato com os nossos estudantes que já estão por lá, e ainda tem uma equipe que fica aqui para dar suporte durante o período universitário. Então, se tiverem dúvidas, a gente pode sim, né, conectá-los e ajudar muito, né, nessa parte aí de decisões do que fazer melhor e aproveitar as férias de vocês. E depois eu vou deixar aqui, teve uma entrevista que eu fiz, foi ano passado, que foi bem legal. Deixa eu pegar o link para vocês. Que foi com a família com a família Cernic, né? O filho deles, o Lucas, se preparou conosco e ele começou né, a se preparar para esse processo com antecedência no nono ano. E eles contam um pouquinho, né, de como foi importante ele aproveitar esses momentos, aproveitar as férias, aproveitar, né, enfim, todas essas possibilidades de se preparar com antecedência você pode. Então, é um webinar legal para assistir para quem, né, quer ter mais ideias e quer ver como que essa preparação antecipada e ter esse olhar para isso pode te ajudar. Tá? E aí, pessoal, eu vou começar a abrir para as dúvidas aqui, perguntas de vocês. Tá? Eu sei que eu falei bastante mais como aproveitar as férias, mas fiquem super à vontade para fazer perguntas sobre outros temas relacionados ao processo seletivo, tá? Não precisa ser só sobre o tema de hoje, não. Já fica o meu convite para os nossos próximos eventos. Então, na semana que vem, a gente vai ter, ou na outra semana, né, um webinar sobre as melhores universidades do mundo. No dia 25, dicas de alunos que foram muito bem no SAT. E no último dia do mês, aqui, dia 31, um webinar bem legal falando sobre um dos cursos mais comuns dos Estados Unidos, que é o Undecided. Né? Para quem não sabe, muita gente lá começa a faculdade sem necessariamente definir o curso que quer. Né? Algo que aqui, por exemplo, a gente não poderia fazer. E depois, como eu falei lá no começo, eu quero, né, fazer meu convite aqui de novo. Para quem está começando a entender mais sobre essa possibilidade de estudar fora, a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil, onde vocês, né, vão ter um questionário aqui falando um pouco mais sobre vocês, país de preferência. A gente pergunta sobre as atividades extracurriculares, orçamento planejado, e vocês vão receber um feedback direto no WhatsApp, geralmente em até 2 dias, do que você está bem, o que você pode melhorar, e se seu resultado foi bom ou não. E aí, muitos alunos que têm interesse em se aprofundar depois, marcam uma conversa aqui comigo, algum dos nossos especialistas, para a gente entender, né, onde você está, como pode te ajudar e explicar um pouquinho mais sobre como funciona o trabalho daqui para fora, além de tirar dúvidas gerais sobre o processo seletivo. Tá? Então, vou deixar aqui, né, aqui está o link o QR Code com análise de perfil. Vou colocar de novo aqui no chat. E abrir para as perguntas de vocês, pessoal. E obrigado, que foi aqui, né, muita gente ainda conectada até agora, então obrigado a todos que, né, participaram, estão aqui comigo hoje. Então vamos lá. A Helena perguntou, quais programas que você recomenda no EUA para a ciência da computação? E como posso acessar o processo para me candidatar para esses summers? Helena, depende um pouquinho aqui de qual seria o programa mais interessante, né? Acho que é legal entender, primeiro, assim, essa questão de orçamento, tem diferentes valores dos programas de summer lá, então acho que isso é algo que eu não acabei não falando, mas é importante entender, né? Tem programa que pode custar $2.000, tem programa que vai custar $10.000 por 2 ou 3 semanas, então acho que isso é algo importante. Tem alguns que têm bolsa, tem alguns que não têm. Entre em contato com a gente, que a gente tem um guia sobre programas de summer, até quem quiser, que a gente pode enviar para vocês, tá? Depois mandem uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, que eu vou falar com a pessoa que cuida do WhatsApp, o Lucas, e eu passo esse guia, que ele tem várias dicas, tem alguns dos sites onde você pode se candidatar, tem alguns exemplos, né, dos programas, enfim, onde quais cursos que tem, quais são oferecidos, quais não são. Eu não vou lembrar de cabeça quais são os programas de Summer de Ciência da Computação mais interessantes, mas esse guia acho que você pode te ajudar. A Ana Rodrigues perguntou, ter feito várias Olimpíadas, mesmo que não tenha ganhado, poderia funcionar como atividade extracurricular?
Sim, Ana, você pode listar, né, as Olimpíadas que você participou. Então, na parte que você lista as suas extracurriculares, você tem espaço para listar até 10. O que que acontece? Se você ganhou uma medalha, vai ter um peso maior, né, se você avançou alguma fase e tal, do que simplesmente ter participado. Então, você pode listar, mas se tiver medalhas, né, tem uma relevância maior. Perfeito, Tatiana. Entra aqui em contato com a nossa equipe, que eu vou passar para o Lucas, para, né, já não deve mais estar trabalhando agora, mas amanhã, né, vocês mandando mensagem, ele passa para vocês. Ver aqui. Uma pergunta anônima. Se eu tirar uma boa nota no SAT no segundo ano, por quanto tempo eu posso utilizá-la? Esse é um ponto bem legal do SAT, não tem a validade, então você consegue, né, utilizar ela nos próximos anos também. Tá? Por isso, e no segundo ano, normalmente você já viu boa parte das matérias de matemática que você precisa para fazer a prova, né? Por isso que a gente recomenda, assim, que se você está pensando em estudar fora, começar, né, a se preparar para fazer a prova já no segundo ano. Participar de competições estaduais de tênis, mesmo sem prêmios, conta? Conta. Mais uma vez, acho que aqui vai para a mesma... Não sei se foi a Ana Rodrigues que me perguntou. Foi só a Ana aqui, não é a Ana Rodrigues. A mesma resposta que eu dei para a Ana Rodrigues, Ana. Conta, né? Mas se você tiver algum tipo de premiação, tem um peso maior, tá? Eu acho que também dessa parte de esportes é legal trazer aqui uma análise um pouco mais aprofundada, porque muita gente ainda tem aquela coisa de que, putz, eu preciso fazer esportes para entrar numa faculdade, né? Porque no passado era muito comum que quem ia estudar fora ia através de programas esportivos. E aí o esporte era seu carro-chefe para você ter bolsa, você era recrutado pelo treinador. Nesse caso, super importante que você seja muito bom no esporte. Agora, se você está usando ele como uma atividade extracurricular, também não vai ser esperado de você, né? Não é que você tem que ser, né, o craque daquele esporte para poder contar com uma extracurricular. Mas, mais uma vez, se você tiver algum tipo de premiação, tem um peso maior. A Juliana Carreira perguntou: eu consegui contatar um professor da Carnegie Mellon como tutor para fazer o meu research, mas eu já estou no terceiro ano. Você acredita que é interessante eu continuar no projeto de pesquisa ou focar mais na aplicação, ainda que tenha que fazer o SAT e o TOEFL? Olha, Juliana, uma excelente pergunta, assim, seria interessante eu entender mais, você pode entrar em contato com a gente aqui para entender mais ah, de onde você está, sabe? Quais são as suas notas, o que você tem de atividade extracurricular, se você já está fazendo simulados no SAT, como que você está saindo. E por que eu digo isso? Assim, de fato, pensando nas faculdades muito seletivas, tal, uma nota no SAT e no TOEFL vai ser crucial para você ter boas chances. Então, isso assim, não tem como escapar. Então, se eu fosse colocar em ordem de prioridade, primeiro eu me preocuparia com tirar uma boa nota no SAT. Porém, se você tira e, sabe, você já conseguiu contatar o professor, né, ele tá caminhando da pesquisa, talvez vale, sabe, não sei, de repente pensar no gap year, se for algo que for te ajudar muito, aí é até importante realmente a gente entender mais onde que você tá, né, nessa fase de preparação, porque também é interessante fazer essa pesquisa, mas pode ser que não dê tempo, né, de você se aprofundar tanto nela para ela entrar na sua application. Então, por exemplo, se os resultados da pesquisa sair, sei lá, no fim do ano, talvez não dê tempo de colocar no application. Então, a gente tem que pesar isso. De repente, marca uma conversa com a gente, né, para eu entender mais a fundo aqui onde você está e a gente poder te orientar. Pergunta anônima: eventos esportivos escolares que não impactam no boletim são considerados extracurriculares? Você diz esses eventos que você joga, né, com outras escolas? Se forem sim, né, mais uma vez, você pode listar, né, fiz parte do time de futebol da escola, fiz parte do time de basquete da escola, competia, né, então pode sim ser listado como uma atividade extracurricular que você participou. Eu pratico beisebol, estou no segundo ano do ensino médio. Meu time ganhou vários prêmios nacionais. Isso ajuda bastante para entrar numa escola concorrida, com menos de 10% de acceptance rate. Ah, olha, é importante, assim, para essas faculdades mais seletivas, né, acho que é importante frisar, sempre a primeira etapa do processo são as notas. Então, eles vão levar em consideração suas notas escolares, notas de prova, e aí, normalmente, essa parte extracurricular, redação, cartas de recomendação, ela entra como um critério de desempate
dentre tudo aquilo que você participou. Quando você tem algo de relevância nacional, você participou, se engajou, acho que, assim, ajuda sim, é um tipo de extracurricular que é contabilizado. É importante entender também qual foi o seu papel no time, né? E aí, eu diria que para essas faculdades mais seletivas também é legal ter outras coisas complementares, né? Não ficar só restrito à parte esportiva. Tem mais algumas coisas que seriam importantes também, mas legal que você fez e principalmente teve uma relevância nacional, né? Então, ajuda, mas eu complementaria, tentaria ter mais algumas outras coisas. Pergunta anônima. Se eu der aula para pessoas da minha comunidade de finanças, sendo que eu quero estudar em uma Stanford da vida para Computer Science, isso ajuda bastante? Ajuda sim, né? A gente teve um aluno de alguns anos atrás que ele gostava muito de finanças, foi estudar finanças na universidade, ele foi o além, né? Ele criou um curso de planejamento financeiro para os estudantes. Então, tudo que você faz que tenha uma paixão sua de interesse e você está contribuindo, né? Acho que isso ajuda sim, né? É um tipo de projeto que agrega e que vai ter um peso no sua application, com certeza. O Davi perguntou se eu podia explicar um pouquinho mais sobre como que é o sistema de bolsas de estudo para a universidade. Claro, Davi, eu posso explicar. Então, assim, existem basicamente dois tipos principais de bolsa, né? As bolsas por mérito acadêmico, desculpa, por mérito, na verdade, pode ser acadêmico ou artístico, e as bolsas por necessidade financeira. Bolsas por mérito acadêmico, Davi, vão ser avaliadas e consideradas ou as suas notas escolares, ou as suas notas de prova que você tem que fazer, e tem muita universidade que faz a combinação de ambas. As bolsas por mérito artístico são para alunos que vão fazer cursos relacionados a artes, tipo cinema, música, atuação, né? E esses que eu dei exemplo também ao longo aí da arquitetura, ao longo do webinar. E essas bolsas vão ser avaliar, o que eles avaliam é o seu portfólio ou sua audição por vídeo. Então, suas habilidades dentro dessa área que você quer estudar. E nas faculdades muito seletivas, essas bem famosas mesmo que a gente conhece, que muita gente conhece, Harvard, Princeton, Yale, MIT, Stanford, eles dão bolsa por necessidade financeira. Então, aqui, né, se o aluno é aprovado, eles avaliam a renda familiar, né, de cada família, principalmente considerando a renda e depois patrimônio, numa segunda escala, para avaliar o quanto de bolsa, o quanto de orçamento aquela família pode investir. Então, esses são os tipos mais comuns. Tem as bolsas por mérito esportivo também. A gente não atua mais aqui daqui para fora, mas por isso que eu não me aprofundei tanto. Bolsas por mérito esportivo são para atletas de alto rendimento, normalmente quem vai conceder é o treinador daquela modalidade. Gostaria de saber como me inscrever para o SAT e também ter acesso a outros SATs para treino. Muito obrigado. Pergunta do Murilo. Murilo, eu vou te deixar o site aqui. O College Board, acabei de colocar, é o site oficial, né, do SAT. Acho importante trazer, Murilo, o SAT ele teve uma mudança do ano passado para esse ano. Ele se tornou uma prova digital. Então, lá no site do SAT, eles têm as provas disponíveis novas, então que você pode fazer simulados. Entre em contato também aqui conosco, a gente tem uma das etapas do nosso processo, do nosso trabalho, é ajudar os jovens a se preparar para o SAT, e a gente tem uma parceira, Karine Dombi, que é especialista, né, na prova. Vou até deixar aqui também, e ela fez um evento recentemente para os nossos alunos, falando mais sobre o SAT. Deixa eu pegar ali para você. Ela dá várias dicas. Só um segundinho, eu vou pegar a gravação e eu te envio aqui, que eu acho que pode te ajudar bastante também. Vou te mandar dois bem legais aqui. Então, esse aqui, Murilo, foi o webinar. Só um segundinho, pessoal, desculpa aqui que agora vai. Então, esse aqui, Murilo, é o webinar que ela fez falando um pouco mais sobre o SAT. E aí, a gente fez depois um simulado junto com ela, onde ela comentou, corrigiu ao vivo com os nossos alunos. Ele está gravado aqui também. Acho que pode ser uma ótima, né, oportunidade aqui para você. Deixa eu copiar e colar de novo, só um segundinho. Pronto, esses dois eventos, Murilo, acho que eles podem te ajudar bastante, tá? E para nos contatar, deixa eu compartilhar aqui de novo, tem aqui estão os nossos contatos, né? Vou colocar aqui no chat também.
tanto o WhatsApp aqui daqui para fora ou o nosso e-mail, mas vale a pena você entrar em contato conosco para a gente entender onde você está, né, e como que a gente pode te ajudar. Trabalho voluntário no currículo escolar é uma vantagem? Olha, Murilo, eu diria que ajuda no sentido que, né, é um tipo de extracurricular muito valorizado pelas universidades e que muitas vezes ainda não está assim no nosso DNA como brasileiro, né, de fazer, de se envolver com essa parte extracurricular. Então, a escola te estimular isso, acho que pode te ajudar a acabar encontrando uma coisa que tenha muito a ver com você. Então, pode ser uma vantagem se bem aproveitado, né? Tem uma pergunta anônima do estudante de beisebol, né? Ele me falou um pouquinho mais das outras coisas que ele já fez. Teve o com certeza, né? Agora eu tô vendo mais legal que você já tem medalhas, né, olímpicas, isso ajuda bastante, dá aula de matemática, ótimo, imagino que você, né, deva querer estudar alguma coisa relacionada também. Então isso é bem legal, que você não tem só, né, o esporte, você tem outras coisas. Então considera assim, é uma extracurricular considerável. Uma pergunta anônima aqui. Você pode falar mais sobre as redações que precisam ser escritas? Sim, então, né, para cada universidade, como eu falei que você se candidata, você vai ter pelo menos uma, mas as mais seletivas costumam ter 2, 3 ou mais redações. São redações bem pessoais, os temas são revelados com bastante antecedência, né? Geralmente em agosto as faculdades revelam e você só precisa entregar essas redações no fim do ano, né? E os temas não mudam muito de ano para ano. Então, eu diria que o mais comum são temas pessoais, onde você tem que falar, fale de algum desafio que você teve, algum problema que você resolveu, ou então é muito comum as faculdades perguntarem why school, né? Por que você está interessado na nossa universidade? Ou por que você está interessado naquela área de interesse que você está pensando em estudar, né? Ah, não são redações longas, média aí de 250, 400, 500 palavras, geralmente chega, né, no máximo a isso, algumas vão passar, mas normal disso. Então eu diria que os desafios aqui é você escrever sobre um tema profundo, ser interessante em poucas palavras, né? Por isso que o que a gente vê é os jovens que fizeram as atividades extracurriculares, que se desafiaram mais, que buscaram coisas que eles gostavam de fazer, acabam tendo um repertório mais interessante aqui, para, enfim, né, ter coisas mais legais para montar, mais maduras, reflexões mais interessantes. Então, um overview aqui geral das redações. Tem alguma maneira de conseguir uma taxa de isenção do SAT e do TOEFL? Tem, Juliana. Eu sei que já tiveram alunos nossos que conseguiram. Eu não me lembro ao certo qual que é o caminho. Se você puder, mais uma vez, entrar, né, em contato também com a nossa equipe, acho que você também queria entrar para perguntar sobre o Summer, eu vou anotar aqui, que eu pergunto para o nosso time qual que é o caminho. Estamos aqui para te passar, tá? Então, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vejo qual que é esse caminho. Sobre voluntários de dar aula. Eu faço muita coisa nos dias letivos, portanto, não tenho tempo. Você tem alguma dica para começar no período de férias, com tendência para continuar o projeto para o ano seguinte? Olha, o que eu faria era começar a pesquisar agora. Pesquisa agora, né, as oportunidades. É legal, assim, acho algumas dicas. O que você gostaria de dar aula? Qual que é a matéria que você tem interesse? E aí, muito do que eu falei antes. Poxa, tem algum amigo seu que está pensando em estudar fora também, que já faz isso? Você pesquisar outras, né, jovens no TikTok, no Instagram. E acho que é isso, não deixar para a última hora. Acho que principalmente, se você for começar a pesquisar desde já, acho que até dezembro, janeiro, você tem tempo aí para encontrar oportunidades. Tá? Bom, pessoal, queria muito agradecer a todos vocês, né? Bastante gente conectada, é um grande prazer aqui estar com vocês conversando sobre esse tema. Fiquem super à vontade de entrar em contato conosco. O pessoal do que, né, que é o guia do Summer e a questão aqui do caminho de isenção do SAT, entre em contato com o nosso time no WhatsApp, que eu vou passar essas dúvidas aqui, vou passar essas informações para eles, para poderem atender vocês amanhã, tá? Grande prazer estar com vocês, pessoal. Uma excelente noite, e um abração. Até a próxima.